Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que se finaliza, mais um final de semana que se inicia. Ele é fiel, Ele cuida de nós até aqui, Ele nos concedeu a nossa segurança, o nosso refúgio. Ele é aquele que nos sustém dia após dia, do qual nós andamos segundo a sua justiça, como Ele sempre nos ensina. Se vós estáis em mim, eu em vós sedes santos, sedes justos, purificados e santificados pelo lavar da palavra, que é viva e eficaz, a água transformada no vinho novo, o vinho definitivo. Como Ele nos disse hoje, conforme os Salmos 23, a colheita daqueles que perseverarem até o fim, aqueles que vão morar na cidade celestial, aqueles que Ele é o nosso pastor e nada nos falta, Ele é aquele que nos faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, pelo que não tememos mal algum, ainda que passemos no vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado nos consolam. O seu Espírito é o Consolador, é o Mediador, é o advogado, é o Conselheiro, aquele que intercede por nós quando nós não sabemos orar por palavras. Ele, como que gemidos inexprimíveis, intercede por nós em determinadas situações. Enquanto nós dormimos, Ele não tosqueneja. Como diz o salmista, deitei e logo caí no sono. Acordei porque Ele nos sustentou, a sua misericórdia se renova a cada manhã. E assim nós perseveramos dia após dia segundo os atos de justiça. E mais um final de semana que se inicia, buscando o reino dos céus e a sua justiça, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, assim como tem acrescentado até mais do que pedimos. A Bíblia diz: pedis em espírito, porque nós não sabemos como pedir, mas quando pedimos em conformidade com o seu Espírito, Ele, o Pai, nos concede para que o seu nome seja glorificado através do Espírito de Cristo. E assim nós perseveramos dia após dia. Quando os discípulos ali estavam com Jesus, e Jesus disse: Mestre, nos ensina a orar assim como João o Batista nos ensinou os seus discípulos. Jesus estava ensinando a eles a glorificar o Pai, através do Espírito, para que o reino dos céus venha até nós segundo os seus atos de justiça. Quando o seu Espírito está na tábua de um coração de carne e perseveramos o Espírito reto e inabalável, o reino dos céus já está sobre nós. Jesus disse: vós não vereis de forma visível. Eles estavam ali com a oportunidade de ver o Filho do Deus vivo, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, e não creram. Já nós somos bem-aventurados, porque Ele disse: vós porque crestes, vós porque vistes, crestes, bem-aventurado os que não viram e creem. A nova geração, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito, o Pai em espírito e em verdade. Nós não o vemos, o mundo não vê, porque não pode compreender a palavra de Deus se não for espiritual. Mas nós o sentimos, nós adoramos aquele que é invisível e nós cremos, aquele que é onde o universo foi criado
pelas obras das suas mãos. Nós contemplamos as obras das suas mãos, daquele que é invisível. Nós adoramos e cultuamos o Deus Altíssimo, invisível, o Deus invisível, assim como ele disse: este é meu filho amado, fazei tudo o que ele disser, é o filho do qual ele se regozija. E assim nós obedecemos a ele, do qual ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã e será a mãe. Aquele que faz a vontade do Filho como Deus ordenou, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Assim, nós oramos em conformidade com o Espírito Santo, não com vontade humana, mas segundo aquilo que está sendo liberado, aquilo que ele nos anuncia. A Bíblia diz: anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando nós temos a visão do reino dos céus, nós oramos segundo a visão, e aquilo que ainda que seja invisível, nós cremos que irá se realizar. Tanto o propósito que ele tem para nossas vidas, para o nosso ministério, como aquilo que nós almejamos em espírito e em verdade para os povos e as nações. A libertação das almas, a cura, a conversão de almas. Como Jesus diz, não tem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar o pecado dos homens, do que é mais fácil dizer: levanta-te e anda, ou seus pecados lhes são perdoados. Quando ele encontrava com pecadores, ele dizia: vá e não peques mais, porque a tua fé te salvou. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, do qual aqueles pecadores ouviam falar de Cristo, e quando ouviam falar, perseveravam para ter um encontro com eles. Geralmente, para ter um encontro com Jesus, vem empecilhos, vem dificuldades, como aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha as adversidades do que, por ela ser considerada impura diante do povo, ela não podia estar ali junto à multidão, mas ela insistiu, ela não viu a dificuldade que ali estava, ela persistiu para ter um encontro, e foi até o fim. Assim como aquele cego que dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim, enquanto a multidão o apertava mais ainda, e ele perseverou, e o mestre o chamou, e ele disse: que queres que te faça? E ele disse: ver. Ele não queria mais aquela vida miserável de mendigar moedas, ele queria ver a imagem e a glória do Deus vivo, e isso lhe foi concedido. Assim como aqueles leprosos que estavam com enfermidades, com a lepra, e eles diziam: se tu podes me limpar, e ele disse: esteja limpo, que seja feito segundo a sua palavra, segundo a fé que ele teve em que Jesus o podia curar. Assim como nós temos que perseverar crendo que ele é poderoso, que ele opera sinais e maravilhas no meio de nós, da mesma forma, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim nós perseveramos dia após dia. Na perseverança, ele é aquele que tudo opera em nós, ele é aquele que, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Assim como ele fez os grandes sinais, assim ele faz nos dias atuais. Mas também em relação aos leprosos, a Bíblia diz que 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou para agradecer, e esse era estrangeiro. Temos que ficar vigilantes, porque ele é aquele que nos concede a vitória, mas
jamais nós podemos deixar de ter a dependência quando Ele nos agracia, quando Ele nos agrada, seja com uma libertação, com uma cura, seja com uma prosperidade financeira. Temos que perseverar na sua dependência, né? Temos que estar sempre louvando e o adorando, não buscar a Deus somente por conta de galardão, né? Porque aquele que assim permite acaba naufragando na fé, porque já não se persevera nas obras de justiça, e as obras e fé caminham lado a lado, onde muitos, após alcançar aquilo que de galardão, né, acaba naufragando na fé, porque se sente numa posição confortável, né? Lembrai-vos de Jó. Jó o louvou e adorou na dificuldade. Ele nada atribuiu falta nenhuma ao Senhor, né? Ele perseverou, do qual nós devemos perseverar em qualquer situação. Lembrai-vos do que Paulo disse, né, que nem a fome, nem a abundância, nem a nudez, nem os naufrágios, nada o impediu, né, de combater um bom combate através da fé, de guardar a fé, encerrar a carreira, né? Assim como os outros. Estevão apedrejado, ali ele via o céu aberto, aleluia, oh glórias a Deus, e dizia: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, recebe o meu espírito. Temos que combater o bom combate até o fim, temos que perseverar, né? Assim como Paulo apresentou as suas credenciais, perseverando dia após dia nos atos de justiça, porque quando assim perseveramos, Ele é aquele que nos sustém, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos prospera, né, em todos os níveis, e nós o adoramos em qualquer situação. Perseveramos nas obras de justiça, porque a maior promessa que Ele tem para as nossas vidas é a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a Jerusalém celestial, né, do qual, juntamente com os nossos conservos que fazem a colheita, Ele disse: aquele que me confessar publicamente diante dos homens, e perseverar com entendimento, crendo de todo o coração, de todo o entendimento, amando somente o Senhor teu Deus, né, eu confessarei diante do meu Pai, diante dos meus anjos. Mas Ele também disse: aquele que não carregar a sua cruz, aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai, diante dos meus anjos. É necessário perseverarmos dia após dia, segundo os atos de justiça, jamais buscá-lo por aquilo que somente é do mundo, né? Ele é aquele que nos concede o necessário, Ele nos ensina para não ficar com a solicitude com esta vida. É certo que Ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade, né? Mas aquilo que é do mundo, aquilo que Deus nos concede, os bens que Ele nos concede através do Filho amado Jesus Cristo, usufrua, né, o melhor que Deus nos concede, mas não permita com que a sua alma domine a sua alma, né? Vigiai, porque a raiz de todos os males é o dinheiro, né? Perseverai na humildade, na dependência, perseverai ofertando, né, na vida dos necessitados, porque aquele que oferta empresta ao Senhor, mas sempre como fonte de alegria. Jamais use a piedade como fonte de lucro, e persevere dia após dia. Meditai e orai sem cessar, porque Ele é aquele que tem cuidado de nós, Ele é aquele que tem nos capacitado dia após dia. Perseverai nos atos de justiça, nas obras segundo a graça, porque ainda que se tropece em algum ponto, Ele nos justifica, já como obras da lei,
está cometidos a obedecer a todos os mandamentos, perseverai segundo a graça, do qual não é a mente cauterizada, né? Uma mente do qual o véu foi rasgado, mente de Cristo, onde temos acesso ao Santo dos Santos, a um coração contrito e arrependido, ele faz morada em nós, e nós perseveramos dia após dia. Em mais um dia que se finda, buscando o reino dos céus, a sua justiça em primeiro lugar, o amanhã ele já nos acrescenta até mais do que pedimos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.